Oi galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a descoberta da minha gravidez e como foi a reação dos meus pais. Bom, eu desconfiei da minha gravidez por um sintoma que não é bem um sintoma, que foi pela fome. Mas Isa, sua menstruação não estava atrasada? Sim, ela estava atrasada. Porém, eu menstruei com 12 anos e até hoje, mesmo eu tendo ganhado bebê, tendo engravidado e ganhado bebê, ela continuou completamente desregulada. Então eu não desconfiei por isso. Eu tinha menstruado a última vez em abril, que foi no mês que eu engravidei, mas eu só descobri em junho. Eu não tive enjoo nenhum. Eu não desconfiei por isso, porque eu não tinha enjoo matinal, eu não tinha ânsia de vômito, eu não tinha nem dor de estômago. Eu só tinha fome. Eu tinha muita fome. Eu acordava de madrugada com fome e eu tinha que levantar para comer. No comecinho eu achava que era gula. As primeiras vezes eu levantava, ia na geladeira, pegava uma saladinha para comer. Só que eu via que aquilo não me sustentava, eu continuava indo dormir com fome. Até que eu me entreguei e comecei a comer comida de madrugada. Inclusive, eu já estava desconfiando. E aí meu pai brincou com a minha mãe que eu estava parecendo o bichinho da seda, de tanto que eu comia. E ele me escutava levantando de madrugada pra comer. E foi bem na semana do que eu descobri. Ele brincou, eu acho que numa segunda-feira, eu descobri na quarta que eu tava grávida. E aí eu comentei com o Caio, que na época ele ainda era meu namorado, a gente não morava junto. Eu falei, amor, compra um teste, porque pode ser só coisa da minha cabeça, mas pode ser que não. Ele falou, então tá bom. E aí na época ele trabalhava de noite, ele entrava às 4 da tarde e saía 1 da manhã. E eu falei pra ele, passa na farmácia antes de você ir pro serviço e compra um teste. Depois que você sair do serviço, você passa aqui em casa. Ele, tudo bem. E aí, ele fez isso. Ele chegou em casa, me entregou o teste. Quando eu fui no banheiro fazer, as 2 setinhas roxas, em menos de 5 segundos, já subiu assim, berrando. Inclusive, acho que eu tenho a foto, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Aí eu já comecei a chorar. Eu sempre quis ser mãe, porém, eu não era casada, eu tinha 17 anos, então foi meio que um susto. Ele tava super tranquilo. Eu perguntei pra ele, inclusive, por que ele tava tranquilo, porque eu estava chorando. E ele falou que ele tava tranquilo porque ele não acreditava muito no teste de farmácia, que daí era pra gente fazer o de sangue pra ter certeza, antes de alarmar pra qualquer pessoa. Falei, então tá bom. E aí, no dia seguinte, eu fui fazer o teste de sangue. E ele foi buscar o resultado sozinho. Que daí você precisa fazer em jejum. A gente foi bem de manhãzinho e ficava pronto, acho que 4 horas depois. Aí ele foi sozinho. E eu toda nervosa, mandando um monte de mensagem pra ele, ligando pra ele. E aí, já pegou o resultado? Aí ele me mandou uma mensagem falando que tinha pego. Eu falei, e aí, o que deu? Aí ele foi e me mandou uma foto. Tava lá reagente bem grandão. Aí eu me desesperei um pouquinho, tava deitada na cama. Era por volta das 11h30, mais ou menos. Aí eu já tinha levantado, meu pai tava em casa naquele dia. Eu já tinha levantado, já tinha feito algum serviço e tava deitada na cama. E aí ele me mandou a foto, e eu comecei a chorar. Aí passou o nervosismo, passou alguns dias, acho que foi no sábado. A gente foi e contou pra família dele, que reagiu super bem. Ficaram super felizes, porque ele já era maior de idade, trabalhava tudo. Então, assim, não teve nada de bronca da parte da família dele. E quando a gente foi contar pra mim, eu queria contar somente pra minha mãe e pro meu pai, só quando estivesse só os dois ali. Não porque eu não queria que as outras pessoas soubessem. As outras pessoas, no caso, minhas irmãs. Como os meus pais sempre foram muito rígidos, eles sempre gostaram de tudo certinho, eu achava que se eu contasse perto das minhas irmãs, elas iam botar pressão e eles iam acabar brigando mais comigo do que eles brigariam normalmente. Então eu falei, eu quero contar só pros dois e depois eu conto pra ela. Mas no domingo de manhã, que a gente combinou que ia contar, eu escutei a minha irmã chegando, a minha irmã do meio, somos em 3, nós somos em 3, eu sou a mais nova e a minha irmã do meio chegou em casa pra almoçar. Aí eu falei, não vai ser agora que eu vou contar, né, vou deixar pra mais tarde. E aí a gente almoçou tudo, quando ela falou que ia embora, eu falei, agora é hora de contar. O Caio já tava em casa, tudo. Falei, agora é hora de contar. Mas a minha mãe resolveu ir na casa da minha irmã mais velha. Falei, pronto, eu acho que eu não conto. Aí ela pegou carona com a minha irmã. Com a minha irmã e desceu na casa da minha irmã mais velha. Passou umas 2 horas e meia.
Eu escutei o portão de casa abrindo. Falei, pronto, é agora. Eu escutei a voz da minha sobrinha. Falei, ai meu Deus, é hoje que eu não conto. Aí eu resolvi ir pra casa do meu cunhado, irmão do Caio. E também entrei. Eles também são em 3. Eles são em 3 também. E ele também é o mais novo. E aí a gente foi na casa dele pra contar. Mas no final ele já sabia, porque meu sogro tinha contado. E aí a gente só conversou um pouquinho e resolvemos vir embora. Chegando aqui em casa, minha irmã mais velha ainda tava aqui. Falei, vou ter que esperar, né? Não vou contar agora. Quando deu umas 8 horas, que a minha irmã começou a falar que ia embora, chegou visita. Falei, oh meu Deus do céu, eu acho que eu não conto. Eu precisava contar porque eu tinha que começar meu pré-natal, né? E aí eu falei, eu acho que eu não conto. Aí fui chegando perto das 9h30, 9h40, resolveu todo mundo ir embora. Então tá bom, agora é a hora, vamos tomar coragem e vamos contar. Aí eu falei, amor, vamos sentar lá na sala, porque eu tenho quase certeza que minha mãe vai sentar no sofá pra assistir Silvio Santos. Porque a frase da minha mãe é, se eu não assisto Silvio Santos, não é domingo. E dito e feito. Ela foi e sentou lá no sofá, ela e meu pai. E aí o Caio, antes da minha mãe entrar, falou assim, ó, conta com calma, primeiro prepara o terreno e depois você fala, você não fica que você tá grávida. Falei, tá bom. E na época ele tinha recebido uma promoção no serviço, ele tinha subido de cargo, e aí ele falou, conta primeiro que eu ganhei a promoção, fala pra eles que a gente vai precisar de mão de obra, porque meu pai é pedreiro, né? A gente vai precisar de mão de obra pra construir a casa, que a gente tem um terreno, e depois você conta que você tá grávida. Falei, então tá bom. Aí sentamos no sofá, ele com o celular, eu com o meu, e mandando mensagem pro outro, é agora? Posso contar? Ele, calma, espera mais um pouquinho, deixa sua mãe se acomodar ali, depois você conta. E aí eu falei, e agora? Mandei mensagem de novo, é agora? Ele, tá, pode contar. Aí eu falei, mãe, pai, a gente queria conversar uma coisinha com vocês. Aí ela falou, ah, pode falar. Falei, então, o Caio acabou de receber uma promoção de serviço. A gente vai precisar de ajuda pra construir a casa, porque eu tô grávida. O Caio ali já começou a rir e a brigar comigo ao mesmo tempo, porque em vez de eu preparar o terreno, sabe, contar com mais detalhe, conversar um pouquinho sobre, eu listei as coisas e taquei a bomba lá. Aí a minha mãe começou a chorar. Meu pai olhou pra minha cara e falou, ó, agora que fez tem que cuidar. Minha mãe lá continuando chorando. Aí eu achei que ela ia dar uma bronca, né? Mas não, levantou, me abraçou, disse que tinha o apoio deles, que tava tudo bem. Não me deu bronca nenhuma, eu tava esperando um esporro, eles não me deram bronca nenhuma. Ah, foi super apoio, não teve bronca, nada do que eu achei que teria. Aí ali a gente combinou que o Caio viria morar com a gente. Aí passou um pouquinho ali, a gente começou a rir já, a brincar, a conversar sobre. Eu resolvi criar um grupo com a minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, eu e o Caio. E aí eu peguei o celular da minha mãe e criei pelo celular dela. E coloquei o nome do grupo como Socorro. Aí a minha irmã do meio já começou. O que foi, mãe? O que aconteceu? Aí eu fui e mandei a foto do BTHCG. E aí ela falou assim, ah, isso aí é brincadeira, né? E o Caio foi e mandou assim, sim, eu fiz uma montagem na foto. Aí ela já começou a descascar. Começou a brigar comigo, falou um monte de coisa. Tudo que eu não recebi da minha mãe, ela falou pra mim. Porque nós três irmãs somos casadas. E a mais velha tem uma menininha, que é a Gi, de 5 aninhos. E ela não tem nenhum. Então, por ordem cronológica, acho que é cronológico que fala, né? Ela seria a primeira e depois seria eu. Porém, eu furei a fila. E aí ela falou um monte e brigou comigo. Aí ela ligou pra minha mãe e falou, mãe, eu não sei se eu bato ou se eu encho a Isabela de beijo. A minha irmã mais velha não brigou, mandou mensagem me felicitando, o marido dela também. A Gigi mandou um áudio falando assim, eba, vou ter um priminho, uma priminha, nem lembro o que ela falou na época. E foi todo mundo dormir. No dia seguinte, essa minha irmã que brigou um monte comigo, veio aqui em casa, na segunda-feira à noite, e me entregou o primeiro presentinho. O primeiro presentinho da neném foi ela que deu. Aí
depois disso foi tudo super tranquilo. Bom, gente, esse é o vídeo. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Clica no joinha, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo com os amigos, que a gente agradece. E por hoje é só. Até a próxima.